Maitei, Xangiru, Baixapaindê, Caru, Xebiferriná. E começa aqui, pessoal, o nosso podcast de um viajeiro. Ainda não tem nome, mas assim que tiver nome eu vou colocar aí, vou atualizar o título do vídeo. E eu vou tentar, né, sempre os locais que eu visitar, tentando conhecer um pouco mais aí da cultura, tentar conversar com alguém, né, com algum local, para a gente entender melhor como que funciona aí a cultura de cada cidade ou de cada país. Eu estou aqui em Cidade do Oeste, Paraguai, no hostel Teco Arte Hostel. Esse daqui é o Rodrigo, vai conversar com a gente. Nossa conversa vai ser breve, porque ele tem compromisso daqui a pouco, eu também tenho que ir para outra cidade. Mas eu achei muito legal conversar com ele, porque ele reúne algumas características bem interessantes, né? Ele é paraguaio, então ele vai poder conversar um pouco com a gente sobre o Guarani, que era um dos meus objetivos principais no Paraguai, entender a relação, né, dos dois idiomas, Guarani e espanhol, e como eles se comunicam, né, como eles se relacionam no dia a dia aí dos paraguaios. Também é legal conversar com ele porque ele fala português, né? Então vocês já viram eu tentar conversar com outras pessoas, a pessoa fala espanhol, eu tenho que fazer uma tradução simultânea, eu não tenho muita experiência com isso, então às vezes acaba prejudicando um pouco a mensagem que a pessoa quer passar. Como o Rodrigo fala português, esse problema nós já não vamos ter. E o legal também é que o Rodrigo, ele mora aqui desde os 2 anos em Cidade do Oeste. Mais ou menos, sim. Então ele acompanhou todo o crescimento da Cidade do Oeste como nós conhecemos hoje, né? Por ser um polo aí de comércio, né? Com muitas lojas e shoppings. Então ele teve o privilégio de acompanhar, né, o surgimento aí de um dos polos mais importantes da América em relação ao comércio. Então vamos lá, Rodrigo. Essa é a minha primeira vez também que eu faço isso, né? Então a gente vai se entendendo aí. Começar a explicar aqui sobre o hostel, né? Um dos meus objetivos é que as pessoas conheçam mais de Cidade do Oeste e também de Paraguai, né? Mas aí já é um assunto mais amplo. Mas um dos meus objetivos é que as pessoas conheçam o que é além, né, do microcentro, né? Eu costumo me hospedar em hostel. Então explica pra gente aí, rapidamente, o que é um hostel e por que algumas pessoas, alguns viajantes se hospedam em hostel. Bem, para resumir assim, bem rápido, hostel é a maneira mais econômica que o viajante tem de se hospedar em alguns lugares. Qual a diferença, por exemplo, com o hotel? Que não tem tanta privacidade e não tem todos os, em hospitalidade chama amenities, né? Tudo que o hotel oferece. Sim. Mas o hostel, por exemplo, são quartos, na maioria das vezes são quartos compartilhados. Então, por exemplo, aí o custo é menor, você compartilha com outras pessoas, e a vantagem é conhecer essas pessoas. Então, por exemplo, no hotel você vai e você fica sozinho no hotel, no seu quarto. Mais privado, você não fala com ninguém, além da pessoa da recepção ou de alguma pessoa mais assim. E no hostel, por exemplo, você conhece as pessoas que estão no seu quarto, a cozinha que é comunitária, então o pessoal cozinha a própria comida, o jantar, e aí fica uma comunicação, você conhece gente de outros lugares do mundo, conversa com eles sobre a viagem deles. Aqui no hostel, por exemplo, antes da pandemia a gente tinha muito mais turistas e, por exemplo, tinha gente que se conheceu aqui no hostel e depois decidiu viajar junto. Sim. Por exemplo, aqui nós estávamos no Cidade do Oeste, no Paraguai, no meio da tríplice fronteira, e tinha gente que vinha, por exemplo, do Brasil e estava indo para a Argentina, então parava aqui. Sim. E ao contrário também, tinha gente vindo da Argentina que estava indo para o Brasil, então parava aqui. E aí era uma reunião assim, de pessoas que estavam viajando já por 2, 3, alguns 6 meses. E aí eles... Certo, aí se encontram no hostel. Então, pessoal, o Rodrigo ele explicou aí diversos pontos que na verdade me fazem preferir ficar em um hostel do que em um hotel ou uma pousada. Essa questão da privacidade, né, ela é uma faca de 2 gumes, né? Se você quer privacidade, você não vai ficar em um hostel. Eu sou ao contrário, eu já fico em hostel porque justamente eu não faço questão da privacidade e eu prefiro compartilhar o espaço com outras pessoas, porque como eu viajo a maioria das vezes sozinho, compartilhando, né, a cozinha, às vezes fazendo a comida juntos também, né? Muitas vezes eu já conheci pessoas no hostel, aí saímos juntos para comprar as coisas no supermercado
e a gente faz o almoço e a janta juntos, né? Se você prefere fazer sozinho a sua comida, também não tem problema. Mas justamente pelos espaços serem compartilhados, facilita a conexão entre os hóspedes e aí você faz amizades com pessoas do mundo inteiro, né? No meu caso, eu gosto bastante de praticar idiomas, né? Então é uma excelente oportunidade também, né? Para você conhecer pessoas que falam inglês, que falam espanhol, né? Eu estou aqui, até mesmo quem fala Guarani, né? Então se eu tivesse mais tempo, uma vez ou outra, eu ia tentar falar um Guarani aí. Então o hostel, ele também é uma possibilidade de você conhecer pessoas, né? E aqui nós estamos em Cidade do Oeste. Então para vocês verem que Cidade do Oeste também tem vida, além de comprar coisas ali e voltar para o Brasil, né? Então aqui também tem hostel, vem pessoas do mundo inteiro visitar aqui Cidade do Oeste pelos mais variados motivos, a gente pode falar um pouco daqui a pouco. Mas também tem hostel, né? Tem pessoas que vêm a turismo, né? Embora não seja muito conhecido, mas existe, né? Existe hostel, existe formas de hospedagem, existe hotéis também, né? Pousadas para você que quer ficar hospedado em Cidade do Oeste. Aí você pode fazer as suas compras e também aproveita e conhece aí outros locais da cidade que eu já compartilhei com vocês em vídeo, né? Tem a usina de Itaipu, tem o Parque Lineal Itaipu, tem as cataratas Mondaí, tá? Não é Monday, não é Monday, pessoal, é Mondaí, a pronúncia correta. Então tem aqui as pequenas cataratas do Paraguai também, e tem toda aí, né, a diversidade noturna também, tem bares, tem baladas, né? Porque também tem universidades aqui. Então Cidade do Oeste vai muito além ali do microcentro. Então, ainda falando em Cidade do Oeste, Rodrigo, eu vejo alguns comentários no Brasil, quase sempre, né, 99% das vezes são pessoas que vêm para comprar. E eles até falam, não se afasta muito do microcentro porque é perigoso. Então realmente ficam ali em 5 ou 6 quadras. E aqui, pessoal, esse hostel ele está a aproximadamente 4 km da Ponte da Amizade. Mais ou menos. Ou seja, já se afastou um pouco do microcentro. E eu já mostrei para vocês aí o bairro Área 3, Área 1, né, quilômetro 4. Isso tudo é se afastando do microcentro. E mesmo assim é uma cidade muito bonita, com muitos bares para quem gosta de bar, restaurante. Então não fique preso a isso, de que se afastou do microcentro é perigoso, né? Existe muito mais além ali do que o microcentro, tá? Então é isso, pessoal, falamos um pouco aqui do hostel, é o Teco Art Hostel, para você que se interessou, ó, é bem bonito o hostel, tem piscina, tem as redes aqui, né? Tinha um bar ali, mas depois da pandemia, né, teve alguns problemas e o bar não funciona mais. Mas quem sabe aí um dia vai reabrir o bar, Sim, né? A ideia é para o próximo verão poder abrir de novo o bar, porque na pandemia a gente ficou 2 anos praticamente fechado, né? Tava a fronteira fechada, tudo. Como o hostel é compartilhado, Sim. E durante a pandemia isso era que tinha que evitar, né? Compartilhar com outras pessoas, tudo tinha que ser tudo mais individual. A gente teve que fechar o hostel e agora estamos voltando aos poucos, mas estamos voltando. Tá. Então é isso, é uma estrutura bem legal. Você encontra, né, o hostel, tem no Hostel World, né? Também. Sim, no Hostel World. Você pode encontrar lá no Hostel World e fazer a sua reserva e tem um preço, né, bem mais acessível do que um hotel, por exemplo, né? Então, você que vai conhecer a Cidade do Oeste, fica aí hospedado uns dias na cidade, aproveita e conhece o hostel aqui, tá? Então, vamos lá, Rodrigo. Agora, quando eu comecei essa viagem, né, eu já recorri a algumas cidades, ainda tem outras que eu quero conhecer. O meu principal objetivo, eu cheguei a estudar um pouco, né, de Guarani. Eu queria entender, assim, de você, né, qual que é a relação do Guarani? Você usa o Guarani no seu dia a dia, com a família, ou sem ser na família, ou em uma instituição pública? Em algum momento você realmente usa o Guarani? Sim. A questão do Guarani é assim, o Guarani é idioma oficial, então nas instituições públicas, sim, é obrigatório agora ter tudo em espanhol e em Guarani. Então, o uso de Guarani aqui é mais com... Aqui eu gosto de falar que a gente fala Diopará, Sim. que Diopará é uma palavra em Guarani que significa mistura. Então, é uma mistura de Guarani e espanhol. Então, isso que o 90% da população do Paraguai fala.
Certo. Então você fala espanhol e depois alguma palavra em Guarani ao mesmo tempo. Tá, essa foi uma dúvida que eu tive. Antes, pessoal, eu entendia de que o Guarani era Guarani, né? E pronto. Aí quando eu cheguei aqui, algumas pessoas me falaram que tem o Guarani, mas dependendo da comunidade indígena tem alguns dialetos um pouco diferentes. Aí eu já achei um pouco mais complicado. E aí depois me falaram do Diopará, que é uma mescla do Guarani com o espanhol. E aí começou a complicar ainda mais, né? Você, se eu não me engano, e outras pessoas também me recomendaram a estudar o Diopará, porque é mais utilizado, é isso mesmo? Sim. E aí que veio essa minha dúvida, né? Existe uma literatura uma literatura, uma gramática do Diopará? Eu consigo estudar especificamente Diopará? Não. Diopará já foi... O Guarani, sim, você pode estudar aqui nas escolas, estuda... É o Guarani puro. Guarani puro. Que, por exemplo, na minha época, quando eu estava na escola, ainda não era... Você não tinha Guarani na escola. Você só estudava Guarani no secundário. Sim. Agora sim, já da escola você já estuda Guarani. E o Diopará é já a língua do povo, vamos dizer assim. Tipo, o que normalmente a pessoa fala. Mas somos como, não diria um dialeto, mas quando a língua vai tomando, como posso dizer, popularidade de uma forma, tipo, não é literário e também não é cultura, entende? Entendi. Quando o povo vai, tipo, português também tem, né, palavras que vão saindo por, assim, tipo, palavras novas que vão surgindo. Vai se renovando a linguagem, assim. Então, o Guarani misturado com o espanhol saiu o Diopará, que nem é um nome oficial que existe. Entendi. O Diopará é uma comida também. Porque é uma comida que significa mistura de coisas, entende? Você pode misturar, tipo, arroz, feijão, com qualquer coisa assim. Isso pode ser chamado de Diopará, entende? A palavra original era Diopará em relação à comida. Aí usaram essa palavra para representar esse idioma que também é uma mescla. Que é uma mistura. Ah, interessante. Né? E no Guarani eu gostei bastante disso também, né? São aqueles, eu esqueci o nome desse tipo de língua, são concatenados, né? Sim. Então, por exemplo, assim, me corrija se eu estiver errado, mas pelo pouco que eu pesquisei, por exemplo, eu vou falar mar. Não existia a palavra mar, então eles pegam a água grande e meio que concatenam. Não sei se é exatamente isso, mas... Por exemplo, o rio que forma Iguaçu, Foz do Iguaçu, Porto do Iguaçu, como não tinha mar, era que é a Y, em Guarani significa água. Sim. Iguaçu significa grande. Então, quando os guaranis viam o rio muito grande, que eles chamavam isso Iguaçu. Água grande. Água grande. É isso que eu achei lindo e por isso que eu gostei bastante, assim, é quase que poético, assim, né? Sim, é algo interessante. Sim, e você começa a pesquisar e você, tipo, fazia sentido para eles, né? Porque eles não tinham literatura, eles não sabiam, então eles chamavam as coisas como era descritivo. Certo. Entendi. E aí iam combinando, assim, as palavras. Claro. Entendi. Então, assim, só para eu e para o pessoal entender, o meu interesse é aprender Guarani, só que é mais utilizado Diopará. Sim. Se eu estudar Guarani puro, você acha que aos poucos eu mesmo vou começar a usar o Diopará? Porque não tem como estudar Diopará. Não tem. E o Diopará você vai falar porque é a forma mais fácil de se comunicar. Por exemplo, eu não falo muito bem Guarani. Sim. Entende? O Guarani é muito difícil. Tipo, é fácil de aprender algumas palavras, você vai aprender. Certo. Mas depois, para falar assim, Guarani certo, é muito difícil. E outra coisa é com quem você vai falar Guarani 100%, entende? Então, nas grandes cidades, tipo Cidade do Leste, Assunção, Encarnação, na zona urbana fala-se mais espanhol. Quando você sai um pouco mais, Diopará. E nas zonas rurais, vamos chamar assim, bem no interior, é que ainda se fala 100% Guarani. Tem. Mas chega a ser uma tribo indígena ou é uma cidade Não. E mesmo assim, Guarani? Tem cidades ou povos pequenos, povoados assim,
que eles falam 100% Guarani ainda. Entendi. Entende? E, tipo, tem pessoas aqui em Cidade Leste que falam 100% Guarani sem problema, mas tipo, a grande maioria fala Jopará, porque, tipo, na televisão você assiste mais espanhol do que Guarani. No rádio a mesma coisa, mais espanhol do que Guarani. Na sua casa, na família, nas famílias, muitas delas falam mais Guarani, mas então a pessoa sai daí, tem que ir trabalhar, tem que fazer outras coisas e aí fala espanhol. Então quando isso tudo se mistura, sai de Jopará. Entendi. E aqui em Cidade Leste, falando uma coisa, é pior ainda. Ah, não, aqui... Porque você fala Jopará, que é Guarani, espanhol, e ainda mistura com palavras em português pela fronteira com o Brasil. Para quem quer estudar, pessoal, tanto o espanhol quanto o Guarani, eu acho que Cidade do Oeste não é o melhor local, né? Ontem à noite eu saí para comer e os bares tocam música em português, você passa em frente à universidade, estão conversando em português, às vezes você vai até para o restaurante que é daqui mesmo, e o garçom é paraguaio, mas mesmo assim ele te atende em português quando ele percebe que você é brasileiro. Então, para estudar idiomas, precisa ir um pouco mais para cidades ali do interior do Paraguai, ou até mesmo Assunção e Encarnação. Ô, Rodrigo, e outra coisa que eu achei bem curioso, eu estava em Assunção, né, cortando o cabelo, e eu peguei um jornal, que é um jornal popular, assim, mais informal. E ele é em espanhol, só que algumas palavras eles colocam em Guarani. Aí eu fiquei em dúvida, né? Por qual motivo colocam em Guarani? Por que não tudo em espanhol ou tudo em Guarani? Porque somente uma ou outra palavra em Guarani. Esse é um bom exemplo do Jopará. Como o jornal é popular, então está dirigido a 90% da população, entende? E o pessoal entende, e é um jornal mais... tipo, não é muito formal. Entendi. Assim. Então, nem as informações são muito formais. É um jornal mais light, assim, vamos falar. Então, eles te dão essa licença de misturar. Mas o objetivo de colocar é qual? É para manter vivo o Jopará, para manter o costume, ou porque não existia uma tradução exatamente para aquela palavra? Não. Sim, o objetivo é chegar para maior, tipo, não ter um jornal tão articulado, tão para um tipo de pessoa só, entende? Tá. Então vamos chegar para todo mundo, que todo mundo entende de Jopará, então vamos fazer assim. Por exemplo, muita gente não entende ou é um pouco mais complicado eles entenderem algumas palavras em espanhol, por elas terem mais essa costume de falar de Jopará, então ele entende melhor essa linguagem. Tem pessoas que entendem melhor o Jopará do que só o espanhol, por exemplo? Sim. Ah, entendi. Ou que entendem melhor o Jopará que só o Guarani, por exemplo. Tá. Aí a pessoa que está redigindo ali o texto desse jornal, quando ele vê que é uma palavra assim que pode ser difícil para determinada pessoa entender, ele vai usando o que é mais fácil. Sim, o que é mais fácil. Espanhol, o que é mais popular. O que é mais popular, exato. Tipo, interessante. Eu posso usar essa palavra em espanhol, mas para que eu vou complicar, entendeu? Vou vou facilitar para o leitor, então vou colocar aqui em Guarani, ou uma palavra que não existe no dicionário, assim, tipo... E vamos colocar uma palavra que existe que o pessoal fala na rua ou no trabalho, entende? Entendi. Então, ó, que legal, pessoal. Isso daí que eu comentei com ele, né? Eu tinha achado muito curioso. Eu estava lendo o jornal e algumas palavras eram em Guarani, né? O resto em espanhol. Então, o que ele explicou pra gente é bem legal, né? Como é um jornal popular e quer abranger o maior público possível, ao invés de ele utilizar uma palavra que é muito difícil em um idioma, né, por eles terem 2 idiomas oficiais e que são entendidos, né, por praticamente todos os paraguaios, né, o redator, né, ele tem a liberdade de usar as palavras mais fáceis de cada língua, é um privilégio, né? Tem 2 línguas onde ele pode usar os termos mais populares, né? Então agora eu entendi, é bem interessante. E bom, Rodrigo, não vou me estender muito aqui, né? A gente tem compromisso. Então, o último assunto que eu queria entrar, que para mim é importante entender também,
E aí vem o que era o foco do canal, pessoal. Vamos entender agora se o que eu estou fazendo tá certo ou não. Eu vou fazer uma pergunta, Rodrigo, você me responde assim, com sinceridade Claro, mesmo, claro, tá? Com sinceridade. Eu sou brasileiro, né? Então eu sou um estrangeiro no Paraguai. Sim. E eu estou tentando aprender Guarani. Uma vez ou outra, né, quando possível, eu falo ali uma palavra em Guarani com as pessoas, né? Aguijê, Jaduexá PV, Baixapá Indê Pirarê, Xebi Ferriná. Como que os paraguaios, para falar a verdade, hein? Sim. Como que os paraguaios veem isso? Eles veem como, pô, cara, você é brasileiro e tá querendo falar Guarani comigo, nem eu falo Guarani no dia a dia, né? Me deixa de besteira. Ou eles veem isso de uma forma boa, um estrangeiro querer aprender Guarani? Não. Aqui, a maioria das pessoas vão ver de uma forma boa. Tá. E vão tentar ajudar você. Então, mas a maioria também vai, tipo, fazer sacanagem. Tipo, vai falar pra você uma... Eu acho que aconteceu isso sim, hoje. Alguma coisa que, tipo, não seja isso, mas pra você... Mas é uma maneira de fazer uma brincadeira. Entendi. Mas a maioria das pessoas aqui no Paraguai vê de uma maneira boa que o estrangeiro tente falar. Tá. E a maioria dos estrangeiros que vêm aqui, eles aprendem mais rápido Guarani ou umas palavras em Guarani do que espanhol. É mesmo? Sim, olha, inclusive isso eu não fazia ideia. alemães, americanos, tudo. Palavras assim, tipo soltas, a gente chama, não sei como falar bem em português, desculpa. Assim, palavras vagas, assim, tipo, soltas, vagas, assim, sim, você aprende rápido. Sim. Depois, misturando tudo, fazer uma oração que é complicado. Né? Entendi. Mas a maioria aprende bem. E o paraguaio gosta de receber, quer mostrar o país dele, porque, assim como você falou, muita gente que chega aqui no hostel, por exemplo, falaram assim, tipo, a maioria dos nossos hóspedes são europeus. E muita gente que vem da Europa falou assim, eu consegui a passagem mais barata para Assunção, porque eu não sabia que existia Paraguai, entende? Nossa. Então, quando eu cheguei em Assunção, eu disse, olha, tem aqui Cidade Leste, aqui tem Encarnação, então vou sair visitar legal. tudo isso. Não, aí pessoal, tá vendo? Então, o nosso propósito aqui no Paraguai, acho que vai ser muito bem-vindo aí, tentar mostrar mais o Paraguai para os brasileiros e para o mundo. E sabe, Rodrigo, que depois que faz um mês mais ou menos, eu comecei a gravar os vídeos do Paraguai, né? Comecei agora esse projeto. E eu tenho recebido muitos comentários de paraguaios elogiando, assim, pô, que legal que você está mostrando o país de uma forma legal, né? Porque realmente o Brasil, igual os europeus, eles não sabem que o Paraguai existe, né? O Brasil sabe que existe, mas ele tem aquele preconceito de comprar a muamba e atravessar. Então, muitos brasileiros e até principalmente os paraguaios, eles estão apoiando bastante assim os vídeos, eles comentam, falam, pô, que legal que você está mostrando essa cidade, ninguém fala dessa cidade. Sim, e mostrar o Paraguai realmente, sim. Porque Cidade Leste é uma cidade, é a segunda maior cidade do Paraguai, sim, mas não é só compras, entende? Não é só compras, senão que tem muito mais coisas. Sim. De uma cidade grande, eu acho que tem como 400 mil habitantes, alguma coisa assim. Cidade Leste com as cidades vizinhas, assim como Hernandarias, onde está a Itaipu, sim. E também Franco, presidente Franco, que tem o Salto do Mondaí. Então, sim, querer conhecer para pessoas que viajam assim como você e como os nossos hóspedes que estão aqui, eles não estão buscando compras, eles querem uma experiência de vivência da pessoa que vive realmente ali. Entende? Então, isso sim, é sempre bem-vindo pra gente. Isso me falaram nos comentários também, né? Que legal que você está mostrando o Paraguai do jeito que ele realmente é, né? Sim. Porque o estilo do meu vídeo é vídeo caminhada. Então, às vezes, eu passo em um bairro que é residencial, assim, não tem nada de turismo, né? Aí eu falo, esse bairro é residencial, né? Ali tem uma avenida, vamos ver o que tem. Então, eu vou percorrendo, assim, locais que não vai aparecer em nenhum lugar com ponto turístico. E gostaram justamente disso, né? De mostrar o Paraguai do jeito que ele realmente é. Né? Então eu conheci diversos lugares em Assunção, assim, em Encarnação também, eu só não fiquei ali na Praia Central, fui conhecer outras partes. E está sendo um resultado aí bem interessante.
Então é isso aí, pessoal. Começamos aqui com o Rodrigo, muito obrigado. Obrigado a você. E como mensagem final, pessoal, é isso daí, ó. Cidade do Oeste, você quer vir aqui só para comprar, também, né, justificado também, tem bons preços, né? A gente ia falar aqui sobre a cidade, só que aí já vai ser um assunto bem mais amplo, né? Já é um assunto para um próximo momento que eu voltar aqui no hostel. Então é isso, para você que quer vir para a Cidade do Oeste, vai fazer compra, aproveita e ao invés de ficar só hospedado em Foz do Iguaçu, considere aí também, né, a possibilidade de se hospedar em um outro país, né, mesmo que seja próximo. Então você pode ficar aqui no hostel, Teco Art Hostel, né, busca aí no hostel hoje, eu vou deixar o link na descrição também para facilitar. Se você não gosta de hostel, procura hotel, tem bastante hotel, bastante pousada. Tem o microcentro para você fazer compra, tem o lago La República, que é muito bonito. Se você for passar aqui alguns dias, dá para fazer caminhada no pôr do sol, que é bonito também. Tem o Parque Lineal Itaipu, né? Tem esse bairro aqui que eu estou hospedado, que é muito bem localizado. Tem o bairro Área 3, Área 1, Quilômetro 4. Tem outros parques também que eu não cheguei a visitar, porque o Parque Lineal Itaipu é um parque, né? Sim, é um parque. Aí ali perto tem outros parques também que eu não visitei. Tem as cataratas do lado paraguaio, são menores, mas também tem, né? Você pode vir aqui. Como que faz para visitar a catarata? Pode ir de boat? Sim, pode ir de boat, Uber, tem um ônibus. Daqui de onde a gente está do hostel são 6 quilômetros mais ou menos. Tem gente que vai caminhando, por exemplo. Até lá. Aí, pessoal, daqui do hostel são só 6 quilômetros, dá para ir até a pé, né? As cataratas aí do lado do Paraguai são menores, mas também é um local que você pode visitar. Então, Cidade do Oeste é muito além das compras. Eu espero que essa conversa com o Rodrigo tenha tirado dúvidas sobre a cidade, sobre o idioma Guarani. E venham visitar aí o hostel, conhecer o Rodrigo e se hospedar em Cidade do Oeste também. Beleza, pessoal? Quer deixar alguma mensagem para os brasileiros aí? Obrigado, a gente espera você sempre aqui. Então, Cidade do Oeste não é só compras, então se animem a conhecer um pouco mais. É isso aí, pessoal. E quando chegar aqui no hostel, fala que conheceu aí pelo canal Bife Viajeiro. E é isso aí. Grande abraço e já deixar PV. Vai lá.